Vamos receber agora, então, o Breno Altman, que é jornalista do site Opera Mundi. Breno, um prazer te receber. Fazia tempo que a gente estava querendo conversar com você. Muito obrigada pela disponibilidade. Sei que você está bastante requisitado nesses últimos dias, muito por conta dessa defesa ferrenha que você tem feito da Palestina, uma voz importantíssima nesse momento. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Thalita. Uma boa tarde a todos e todas que nos acompanham. Breno, vamos começar com o que está acontecendo neste momento. A Assembleia Geral, então, está discutindo ali com um número grande de países uma possibilidade de chegar a um comum acordo, né? De chegar a um possível cessar-fogo. Tem uma opinião ali dos Estados Unidos, da União Europeia, sobre uma pausa humanitária, mas pausa pressupõe, de fato, que Israel pararia com os bombardeios, mas continuaria depois. E tem essa notícia que chega agora de que as comunicações foram cortadas ali na faixa de Gaza. Jamil Chad, inclusive, traz que isso representa um risco iminente de atrocidades cometidas ali nessas próximas horas. Então, assim, como você está vendo essa discussão que acontece na ONU, há perspectivas positivas e o que pode acontecer nessas próximas horas na faixa de Gaza, na sua avaliação? Olha, Israel se prepara para uma invasão por terra em larga escala da faixa de Gaza. Nos últimos dias, Israel tem feito incursões por terra, mas sem ainda deslanchar o que eles planejam, a ofensiva que eles planejam. E acho que isso está muito próximo de acontecer. E esse fator, a invasão por terra em larga escala da faixa de Gaza, ela vai ter como consequência a ampliação em larga medida do massacre que está em curso. Sobre as Nações Unidas, eu vou ser bem sincero, dali não sai nada, aprovando ou não aprovando resolução. Sim. As Nações Unidas, na Assembleia Geral, deve ser aprovada algum tipo de resolução favorável ao cessar-fogo, a uma pausa humanitária, mas Israel não vai dar a mínima para as Nações Unidas. Nós temos que levar em conta que as Nações Unidas, exatamente por conta da questão palestina, já nasceu como uma organização falida. As Nações Unidas são criadas em 1946. Em 1947, as Nações Unidas aprovam a partilha da Palestina. 53% do território deveria servir para criar o Estado de Israel, 47% para criar o Estado palestino. Os árabes não aceitam essa divisão porque, até então, 100% da Palestina fazia parte, 100% da Palestina era um território que esteve no âmbito do Império Otomano, depois do mandato britânico, e os árabes eram a população majoritária ali na Palestina. Desatam uma guerra contra Israel. Termina a guerra depois de cerca de 3 meses, Israel já não tinha mais 53% do território da Palestina, tinha 79%. E o que fez as Nações Unidas quando Israel, por força das armas, ampliou sua porção territorial na Palestina? Nada. E não fez nada nos anos 40, e não fez nada nos anos 50, e não fez nada nos anos 60, e não fez nada nos anos 70, e não fez nada até hoje, quando Israel tem, desde 67, 100% dos territórios da Palestina. Então, uma organização que nasce com a sua principal resolução nunca sendo implementada, ela é uma organização que já nasceu sob o signo da falência. E é o que nós vamos assistir e estamos assistindo nos momentos atuais. Ela é impotente para resolver a situação, impotente. Eu não acredito em nenhuma solução diplomática de curto prazo. Eu só acho que vai haver uma chance para a paz. Para haver uma chance à paz, haverá ainda muita guerra. O Conselho de Segurança teria algum papel para além do que você disse agora sobre a ONU? Porque, assim, o Brasil está na presidência rotativa agora do Conselho de Segurança, mas, se eu não me engano, essa presidência acaba agora na próxima semana, na terça-feira, e quem assume é a China, inclusive. A Conselho de Segurança, ou dificilmente, já que barrar... Eu travei. Travei? Foi, né? Vocês estão me ouvindo ou não? Eu estou te ouvindo, mas uma parte da pergunta eu não ouvi. Eu estou só aqui no meu retorno e eu vejo que o Breno falou que está me ouvindo, né? Então eu vou continuar, tudo bem? Você me ouve, né?
Beleza. Eu Perfeitamente. quero. Agora continua, agora destravou meu computador. Breno, a China na presidência do Conselho de Segurança da ONU mexe em alguma coisa? É possível discutir alguma coisa com a China presidindo ou vai ficar na mesma discussão? Olha, você ali vai ter um jogo de vetos cruzados, não é? Porque os Estados Unidos é um apoiador, junto com o Reino Unido e a França, que também são integrantes do Conselho de Segurança, mas os Estados Unidos, especialmente, são apoiadores incondicionais da operação militar de Israel contra os palestinos na faixa de Gaza. E a Rússia e a China estão alinhados com a resistência palestina, não vão aceitar de forma alguma um alinhamento com Israel. Isso provoca uma situação de veto cruzado. Mas eu repito, Thalita, ainda que no Conselho de Segurança, por algum milagre da diplomacia, se aprove alguma resolução, ela não é imperativa para Israel. Israel não vai cumpri-la. Desde 1948, são 11 resoluções aprovadas pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas, se minha memória não me trai, são 11 resoluções que Israel não cumpriu, nenhuma delas. Porque as resoluções não são acompanhadas de uma decisão sobre quem é que põe o guiz no gato. Ou seja, não estabelece uma força-tarefa militar, que impõe a resolução a Israel. Então, elas são resoluções... Impor uma força-tarefa. Como é que é? Desculpe. Isso dificilmente aconteceria, impor uma força-tarefa ali na faixa de Gaza para mudar a situação. Houve um momento, em todos esses 75 anos, houve um momento em que foi imposto a Israel um recuo. Foi em 1956, na Guerra do Suez, a chamada Segunda Guerra Árabe-Israelense. O Egito tinha nacionalizado o Canal do Suez, Israel, com o apoio da França e do Reino Unido, toma o Canal do Suez. A União Soviética, em plena Guerra Fria, ameaça bombardear as tropas de Israel. E os Estados Unidos, que não tinham interesse de ver o Reino Unido se apossando do Canal do Suez, os Estados Unidos ameaça levar às Nações Unidas o pedido de expulsão de Israel das Nações Unidas. E chegou a se confabular uma força-tarefa soviética e norte-americana caso Israel não recuasse. Imediatamente Israel recuou junto com o Reino Unido e a França. Foi o único momento em que se impôs uma decisão de que Israel saísse do Canal de Suez ou a ONU constituiria uma força-tarefa para expulsar Israel do Canal de Suez. E naquela época, os Estados Unidos e a União Soviética, ironicamente juntos, em plena Guerra Fria, disseram, e ainda que o Conselho de Segurança não aprove, porque o Reino Unido e a França poderiam vetar, os Estados Unidos e a União Soviética poderiam constituir uma força conjunta para impedir que Israel se apossasse do Canal de Suez. Então foi o único momento, é a linguagem que o Estado de Israel entende, é a linguagem da força. Sem uma imposição militar, sem uma pressão, especialmente dos Estados Unidos, sobre Israel, não há recuo. E esse é o grande tema. Não é? Mais importante que qualquer resolução das Nações Unidas. As Nações Unidas já emitiram muitas resoluções que Israel simplesmente desconsidera. Eu não acho, portanto, que nós vamos ter, essa altura do campeonato, uma saída diplomática, qualquer que seja a resolução aprovada, ainda que seja importante aprovar uma resolução que ordene o cessar-fogo, por exemplo. Mas isso não significa que Israel irá cumpri-la, porque Israel é um Estado fora da lei, ele nunca cumpre as resoluções do Conselho de Segurança quando não lhe apetece. Não é? Então, eu vejo como muito difícil a situação. Contraditoriamente, Thalita, eu só vejo saída para essa situação, para que os objetivos de Israel não se imponham, para que o massacre sobre a faixa de Gaza cesse, para que os palestinos possam ter seus direitos reconhecidos e vir a ter o seu Estado, para que possa haver uma solução desse tipo, que já foi aprovada um sem número de vezes nas Nações Unidas, eu só vejo possibilidade disso acontecer se houver um envolvimento de novos atores militares na guerra. Quais? Se o Hezbollah, a Síria e o Irã, com aval da Rússia e da China, derem combate ao Estado de Israel, criando uma situação de extrema tensão. É isso, mas daí Estados Unidos entraria na guerra também. Hoje, Estados Unidos anunciou, inclusive, bombardeio na Síria, no Egito. Claro, você criaria uma situação de extrema tensão, efetivamente o mundo iria à beira do precipício.
E aí Eu, haveria negociação de espaço. eu ouvi esses dias um analista na CBN dizendo que, neste momento, é o mais próximo que a gente chega de uma guerra mundial por conta do conflito Israel-Palestina. É de fato essa a situação? Desculpa, eu não ouvi de novo, você tem que repetir a pergunta. Eu ouvi um comentarista na CBN fazendo uma leitura de que, neste momento, é o mais perto que nos aproximamos de uma guerra mundial por conta desse conflito. É de fato essa a situação? Não, não ainda, pelo menos, não é? Existe um potencial de internacionalização do conflito evidente, mas até o presente momento, você não tem uma decisão clara de que esses outros atores entrarão no conflito. Os Estados Unidos querem evitar a qualquer custo que o Irã entre no conflito. O Irã é o único país que possui um exército relativamente em condições de combate contra Israel. É a única força armada na região que pode militarmente se contrapor a Israel. É um exército mais fraco que o de Israel, mas é um exército com capacidade de combate. No caso do Hezbollah, da Síria e do Irã entrarem na guerra, Israel teria um problema importante. Qual é o problema? Ele teria que abrir 3 frentes de guerra. Uma frente ao norte, uma frente ao leste e outra frente ao sul, que já existe, que é Gaza. Ao norte, Hezbollah, que fica localizado no Líbano. E ao leste, as forças da Síria e do Irã, que afrontariam as fronteiras de Israel. Com 3 frentes de combate, sob um intenso bombardeio balístico a partir do Líbano e da Síria, a situação de Israel ficaria complicada, não tanto do ponto de vista estritamente do combate militar, esse também se complicaria, mas também a pressão sobre a qual passaria a viver a população israelense. E isso criaria uma situação de extrema tensão. Uma situação de extrema tensão. É provável que num cenário como esse, os Estados Unidos busquem neutralizar o Irã através de ataques a bases do Irã na Síria, como já fez na noite de ontem em pequena escala, como uma advertência de que o Irã não deveria entrar na guerra, ou com um ataque de largas proporções diretamente contra o Irã. Por isso que é importante, caso isso venha a ocorrer, caso esses 3 atores entrem em combate, Hezbollah, Síria e Irã, é fundamental que a Rússia e a China passem uma mensagem para os Estados Unidos. Mexeu com o Irã, mexeu conosco. De tal maneira que cria um impasse militar. Os impasses militares levam à negociação. Agora não tem impasse militar nenhum, tem um massacre. O Estado de Israel está massacrando a faixa de Gaza sob a proteção norte-americana. Essa situação não será interrompida por decisões diplomáticas, porque a situação é muito favorável a Israel e aos Estados Unidos. Por que eles iriam interromper? Sim. Israel está conseguindo cumprir os seus objetivos neste momento. A resistência palestina em Gaza é uma resistência que perdurará. Você não consegue eliminar a resistência de um povo, a não ser que você aniquile esse povo. Não acredito que a decisão de Israel possa chegar a este ponto de um genocídio completo, ou seja, de uma liquidação que se representaria você ter 500 mil, 1 milhão de mortos na faixa de Gaza. Eu não consigo vislumbrar que possa chegar a isso, né? Porque isso provocaria uma tal comoção, uma tal quebra mundial que dificilmente Israel teria paz em qualquer momento da sua história, né? Você se transformaria no demônio do mundo, né? Acabaria a história do Holocausto, chegaria ao seu fim por um outro Holocausto, né? Então eu não consigo ver Israel indo até esse patamar. Mas então, o que significa dizer que a resistência palestina sempre haverá, enquanto eles forem um povo colonizado, um povo sem direitos, um povo submetido a uma prisão a céu aberto, como em Gaza. Israel pode até liquidar o Hamas e outros Hamas surgirão, porque os povos colonizados lutam pela sua liberdade. Isso é uma tradição histórica, né? Então, mas a situação atual é muito favorável a Israel ainda assim, porque ele está de mãos livres para esse massacre. É necessário criar uma complicação para haver uma negociação de paz séria. E eu só vejo essa complicação com o envolvimento militar aberto de Hezbollah, Síria e Irã, com o aval da China e da Rússia, num clima de comoção mundial que já existe,
e com uma crescente solidariedade à resistência palestina no mundo inteiro, através de manifestações, protestos, atos, notas, manifestos, que vá isolando o comando da guerra, que é formado pelos Estados Unidos, é formado por Israel, principalmente, e por Estados Unidos e a União Europeia. Sem isso, eu não consigo ver uma saída. Israel continuará de mãos livres para o massacre que está em curso. Ou seja, para ter paz precisa de guerra. É contraditório. É muito contraditório. Pois é, mas é o que a gente está acompanhando de fato. Em relação a esse poderio militar de Israel, inclusive a gente repercutiu hoje pela manhã, o New York Times trouxe uma análise de que Netanyahu só não fez até agora essa invasão por via terrestre, a faixa de Gaza, porque tinha dúvidas em relação a ela ser um fracasso. Então, isso tem demorado por conta dessa dúvida de Netanyahu. Você conversou com um membro do Hamas, deixa eu pegar o nome dele aqui. Não, caiu a minha internet, eu não tenho acesso ao nome dele. Peraí, tenho aqui. Mas você conversou com um membro do Hamas, ele trouxe, inclusive, você questionou sobre Netanyahu, quais seriam as motivações, e eu achei muito interessante que ele fala que Netanyahu está fugindo da cadeia, que vai fazer o que faz, mas no final vai para a cadeia por conta de corrupção. A gente está com as imagens aí, inclusive, da sua entrevista. E ele, ao final, fala sobre a perspectiva de um Estado palestino. E pelo que eu entendi, e eu quero que você me explique, eles não concordam, inclusive, com a existência de um Estado de Israel. Eles querem, de fato, a criação de um Estado palestino único. É isso, Breno? Olha, eu acho que na entrevista com esse dirigente do Hamas, Osama Hamdan, ele foi ambíguo sobre isso. Por que ele foi ambíguo sobre isso? Porque, ora, ele se refere à posição histórica do Hamas, que é uma posição de considerar que a ocupação israelense não começou em 1967, mas em 1948, com a criação do Estado de Israel, e que, portanto, toda a Palestina pertenceria aos palestinos e não aos sionistas. Então, essa posição histórica do Hamas. O Hamas jamais teve como posição, vamos aqui colocar os pingos nos is, o Hamas jamais teve como uma posição o extermínio dos judeus no Estado de Israel, mas a extinção do Estado de Israel. Isso não é uma posição só do Hamas, era uma posição histórica de toda a resistência palestina e era uma posição de setores judaicos, não só setores judaicos de esquerda que foram eventualmente contrários à criação do Estado de Israel por se tratar de um Estado de supremacia étnica, mas também setores religiosos, setores ultra-ortodoxos, que são contrários à criação do Estado de Israel e que consideram o sionismo uma corrente colonialista, uma corrente que atropela os valores do próprio judaísmo. Então, a posição do Hamas contra o Estado de Israel não deve ser vista com choque, porque até setores judaicos são contrários ao Estado de Israel. As pessoas muitas vezes confundem sionismo com judaísmo e o Estado de Israel com o povo judeu. As coisas não são assim. O Estado de Israel é uma criação do sionismo. O sionismo é apenas uma corrente político-ideológica do judaísmo majoritária, uma corrente nacionalista e racista. Lembremos uma coisa, Thalita, o Estado de Israel foi criado, e esse foi o objetivo desde o início, ele foi criado como um Estado racial e não como Estado nacional. Você conhece algum outro Estado racial no mundo de hoje? Um Estado que define a supremacia de uma etnia sobre as demais? O último que existia era o da África do Sul, no apartheid, até os anos 90. Depois do fim da África do Sul, só restou Israel. Os judeus não são uma nacionalidade. Os judeus são um grupo de origem étnico-cultural, de múltiplas nacionalidades, até de diferentes cores de pele. Os judeus são diversos. Mas o Estado de Israel criou, com base neste grupo étnico-cultural, um Estado supremacista, como sempre foi o objetivo do sionismo. Então, ele é um Estado que começa como um Estado racista
e como um Estado colonial, porque ele ocupa terras que não lhe pertencem e submete povos que não lhe pertencem e cria um apartheid, um apartheid sionista. Então, é um Estado que ele é anômalo. Ele é um Estado anômalo, racista, colonial e teocrático, porque ele se funde também com a religião judaica. Então, ele é uma anomalia, o Estado de Israel. Agora, ele é uma realidade, por outro lado. Então, aí, esse dirigente do Hamas, às vezes ele defendia a tese, quando eu pergunto a ele diretamente se o Hamas aceitaria, como já aceitou no passado, a tese dos dois Estados, ele abre dois caminhos. Ele defende a tese genérica, com muita suavidade, de que a ocupação é em toda a Palestina, e às vezes ele dá sinais de que o Hamas poderia voltar à posição de 2006, quando eles aceitaram a tese dos dois Estados, naquele momento em que eles ganham as eleições legislativas na autoridade palestina, e o primeiro-ministro nomeado era do Hamas, e esse primeiro-ministro dá uma declaração dizendo: ok, nós aceitamos negociar com Israel, ok, nós aceitamos a solução dos dois Estados. Então, ele é ambíguo em relação a isso. O Hamas, embora a imprensa ocidental pinte o Hamas como uma organização de alucinados religiosos, e eles são uma organização religiosa fundamentalista, não tenho dúvidas disso, não são uma organização de esquerda, nada disso, eles não são doidos. Ou seja, eles são uma organização legítima da resistência palestina. E uma organização que tem estratégia, que tem posição, que tem dirigentes muito experimentados. Basta ver essa entrevista. Quem achava que ia encontrar um alucinado, encontrou um dirigente político de alta qualidade. Quantos dirigentes políticos com a qualidade de Osama Hamdan nós temos no Brasil, Thalita? Pois é, aliás, o pessoal pode ver essa entrevista. Diga, complete. Que consegue dar uma entrevista sobre um assunto tão delicado, com tanto poder de síntese, com tanta clareza sobre o que pensa. Sim. A entrevista é super interessante. Está aqui no Operamundi, para quem quiser acompanhar, inclusive, operamundi.ol.com.br. E é uma voz. Eu parabenizo o Breno por dar espaço para uma voz que tenta também nos fazer entender todo esse conflito, toda essa guerra que a gente acompanha agora. Aliás, Breno, uma última pergunta. Comecei dizendo isso, você tem feito essa defesa da Palestina, eu acho que boa parte, se não todo mundo aqui, sabe que você é judeu e por conta disso você tem recebido muitos ataques, né? Eu queria que você comentasse um pouquinho, recebeu ameaças, não só ataques, né? Ameaças, ataques, mas você continua fazendo essa discussão importantíssima nas redes, principalmente, e através de informação. Como tem sido para você? Puxa, Thalita, eu acho irrelevante essa história das ameaças. E no que diz respeito a mim, elas não têm importância. O que tem importância nessas ameaças é que elas revelam qual é a natureza, a índole dos grupos sionistas. Muito parecida com dos grupos bolsonaristas. Aliás, a intersecção entre bolsonaristas e sionistas é tremenda, né? Então, isso revela a natureza do sionismo, a natureza racista, colonial, violenta. Sobre as ameaças, a mim não tem importância. Eu conheço a gente desde criança. Eles são covardes, medrosos. Lido com eles desde que eu era garoto. E as escolas sionistas e a escola antisionista na qual eu estudava eram no mesmo bairro. E nós disputávamos com eles campeonatos esportivos e disputávamos com eles debates e saíamos na mão com eles também, porque eles eram muito agressivos e a orientação que a gente tinha na nossa escola, que era uma escola de propriedade clandestina do Partido Comunista Brasileiro, do setor judeu do Partido Comunista, era jamais agredir, mas agredido se defender. E nós, várias vezes, eles saíram correndo, a gente botava para quebrar e eles saíram correndo no primeiro rugido. É uma gente muito covarde, como são todos os colonialistas e todos os racistas. Eles são apodrecidos por uma doutrina racista. Então, isso não tem relevância. Nada vai acontecer. Essas ameaças são próprias de gente medrosa. Não é? Como é a característica deles. Eles agora andaram fazendo umas charges contra mim. Começou uma outra etapa. Mas isso não tem relevância.